União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Falar um pouquinho sobre assistência baseada em evidência científica. Mas afinal, o que é o parto humanizado? Todo mundo acha que é o parto natural, que é o parto no domicílio, que é um parto com música, um parto na banheira, ou um parto com técnicas. E afinal, o que é esse parto? Nada mais é que a forma de atendimento do trabalho de parto, valorizando o direito da mulher, da família e da criança que vai nascer. É acreditar na fisiologia da gestação do parto, é respeitar essa fisiologia apenas e acompanhá-la, é perceber, refletir e respeitar os diversos aspectos cultural, individual, psíquico e emocional da mulher e de sua família, é desenvolver o protagonismo do parto, é devolver o protagonismo do parto à mulher, é garantir o direito de conhecimento e escolha. Então, o que a gente pode falar? Que é o acolhimento. É como eu vejo essa mulher nesse momento de trabalho de parto, é o respeito. Não é apenas uma mãezinha, é chamar a mulher pelo nome, é dar empoderamento para ela, é respeitar essa mulher nos seus desejos nesse momento. E aí a gente pode estar baseando isso em 3 pilares. O respeito à autonomia. Sem autonomia não vai ter protagonismo da mulher, durante esse processo da gestação, parto e pós-parto, com foco na fisiologia, desde o processo individualizado, ao olhar de cada binômio. Respaldo da conduta obstétrica e neonatal sobre as evidências científicas recentes e de qualidade, isso é muito importante. Não usar só de tecnologia, a gente precisa ter conhecimento das evidências científicas. Sem evidência científica não há parto humanizado. Assistência multiprofissional integral à gestante, parturiente, puérpera e bebê. Sem assistência multi também não existe parto humanizado, porque digamos que a paciente dá entrada no hospital, eu tenho um enfermeiro que ele conhece todas as evidências, todas as boas práticas, mas eu vou ter o técnico, eu vou ter o porteiro, eu vou ter o recepcionista, que não estão dentro do perfil. Eu não vou ter um parto humanizado. Então, a gente precisa estar inserindo toda a equipe dentro do hospital para que essa mulher tenha uma experiência positiva durante esse processo do parto e nascimento. E que impacto as boas práticas traz? Um desfecho materno e neonatal favorável, uma assistência segura, uma experiência prazerosa e positiva, a redução do número de intervenções obstétricas desnecessárias, a redução da mortalidade materna, a redução dos índices de asfixia perinatal, uma assistência centrada na vigilância do trabalho de parto, redução do parto cirúrgico desnecessário. Mas será que as nossas práticas ofertadas elas são adequadas? Hoje, dentro das maternidades de São Luís, a gente existe as salas de partos convencionais. As adequadas, a gente ainda está se adequando, ela não está tão perfeita quanto a foto. Mas também não vai ser por conta que eu tenho uma sala convencional que eu não vou prestar uma assistência humanizada. Eu posso sim respeitar essa mulher, eu posso sim prestar essa assistência humanizada sem ter uma sala adequada. E eu posso ter uma sala adequada, mas não ter o respeito dessa mulher. Então, o local de escolha da mulher, ela não vai caracterizar esse tipo de parto. Com a institucionalização do parto, a mulher passa a ser uma paciente e deixa de ser a protagonista da sua própria história. Isso é uma verdade, A gente olha essa foto, a mulher deitada em posição ginecológica, as pessoas comandando o que ela deveria comandar, isso, e tirando esse direito da mulher. E aí, o que é esse protagonismo que as pessoas tanto falam? É liberdade de escolha. É o conhecimento, é passar a comunicação, é informar essa mulher que ela pode caminhar, que ela pode agachar, que ela pode beber água, ela pode tomar um suco, que ela pode ir para o banheiro, ela pode ir para a bola. Ela precisa dessa informação para que ela consiga ser protagonista desse parto.
E aí no ambiente hospitalar, o que acontece com essa mulher? A mulher, no lugar de ter seu filho em seu lar, né, com pessoas amigas, conhecidas, tornando-se exposta a um ambiente hospitalar hostil, com pessoas estranhas e sem, nem sempre receptivas. Gente, isso é uma pura verdade, né? Eu tenho 10 anos que eu trabalho, 10 anos que eu conheci, né, as boas práticas, mas dentro do trabalho de obstetrícia eu tenho 18 anos, não posso nem estar falando muito. Mas assim, é dessa forma. Nem sempre eu vou ter aquele profissional respeitoso, nem sempre vou ter aquele profissional acolhedor. E aí as mulheres realmente elas são deixadas na cama, né, sem uma informação, sem um respeito, sem um acolhimento, né? E logo elas perdem sua identidade ao ser internada, passam o seu número de leito, mãezinha, mais uma gestante, né? A gente retira a roupa daquela camisola ridícula, aberta para as costas, a paciente fica exposta, né? E oferece para ela um leito e às vezes nem sequer diz um nome, boa tarde, e explica para ela quais as condutas a ser tomadas. E aí assim o nosso ambiente hospitalar ainda é assim. É assim em todo local? É assim em todo plantão? Não, mas teria que ser uma assistência humanizada em todos. Não, mas eu tenho algum profissional que ele vai, né, estar contemplando esse ambiente hospitalar que eu defini aqui para vocês. A obstetrícia é a evidência, né? A mulher ela tem o direito de escolha, né? Como trazer seu filho ao mundo, isso é fato, todo mundo já sabe. A gestação, a gestação e o parto são processos fisiológicos, a gente sabe que é fisiológico, mas é isso ainda, quando a pessoa ainda não tem um conhecimento, ainda amedronta essa fisiologia, a espera dessa fisiologia acontecer, tá? Porque até eu que tenho 10 anos de experiência, às vezes a gente ainda se pega ainda duvidando de que é possível. Então, é preciso estudar, é preciso ler, é preciso buscar essa evidência para a gente estar empoderando essa mulher. A mulher precisa se informar, trocar experiência, por isso é importante as rodas, por isso a importância do pré-natal, por isso a importância de estar mostrando para essa mulher, antes do trabalho de parto, o que é possível, né, dentro das evidências. A mulher como protagonista e não os profissionais, né? Hoje a gente ainda olha muito o profissional sendo protagonista, tá? A mulher bem pouco. Tá? Todos precisam colaborar, nós profissionais, o sistema principalmente, né, e os familiares. É juntar o tradicional com o moderno e a tecnologia se necessário. Tá? Porque a gente também não pode descartar a tecnologia, porque a gente sabe que uma hora nós vamos precisar e uma vez precisando tem que ser bem indicado. Tecnologia, né, versus eventos médicos e hospitalares, né, o uso indiscriminado da manobra de Christelet, isso a gente ainda vê dentro dos hospitais. Assim, o que eu posso falar da minha vivência? Isso a gente vai desconstruindo, porque quando eu aprendi fazendo ocitocina, aprendi fazendo epísio, aprendi fazendo a manobra, e depois de um certo tempo eu fui desmistificando isso. Eu fui estudando, aprendendo, eu fui vivenciando, porque se a gente não vivenciar, a gente não consegue acreditar que é possível uma paciente parir sem o epísio, a gente não vai acreditar que é possível parir sem a manobra, tá? E aí depois nós vamos vendo que se a gente muda de posição, né, não é mais preciso. Se eu for contar o número de partos que eu já assisti dos 10 anos para cá, nenhum mais eu fiz manobra de Christelet, nenhum mais eu precisei fazer. O epísio, em alguns casos, a gente precisa realmente, a ocitocina precisa, mas... E a cesariana também. Mas isso é errado? Não, não é errado. Eu preciso informar, eu preciso compartilhar com a mulher, ela precisa entender e ela precisa dar o consentimento dela. Certo? As práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado, né? Essa é cruel. Transferência rotineira da parturiente para outra sala no início do segundo estágio do trabalho de parto. Isso aí é cruel, a gente ainda vê nas maternidades, a mulher no período já discursivo, e aí você diz para ela, tem que ir para a sala de parto. E aí leva a mulher de qualquer jeito, né, correndo risco para ela, para o bebê, e não consegue deixar a paciente. Aí o que é pior, quando chega na sala de parto, bota a paciente na maca e diz, essa mesa tem anestésico. A mesa não tem anestésico, mas a paciente, ela saiu de onde ela já tinha criado um vínculo, daquele ambiente, certo? Foi para a sala de parto, a adrenalina dela subiu e a ocitocina baixou.
E isso acontece muito. Primeiro porque vai estar todos os profissionais ao redor, a paciente vai estar sob o estresse, porque nós vamos estar fazendo o estímulo do puxo, força, força, mãezinha, força comprida, treino de respiração, queixo no pescoço, quando na verdade a gente não precisa. A gente só precisa, vocês podem acreditar, pedir para a mulher respirar. Ela sabe o momento de fazer força, ela sabe o momento certo dos puxos, não precisa eu estar dando o comando para ela. Então assim, já vai transferir a paciente, tenta deixar uma penumbra, tenta falar o nível de fala dentro da sala. Se quiser se comunicar com a mulher, comunicar no ouvido, baixo, suave, tá? Tentando acalmar, porque se a gente não consegue acalmar essa paciente, ela não vai conseguir passar por esse processo. E quando consegue, vai ser um processo para ela que não vai ser uma experiência positiva. O uso liberal e rotineiro da episiotomia, né? Nós já falamos que há casos, né, bem indicados, mas também com consentimento da mãe. Restrição hídrica durante o trabalho de parto. A gente já falou também que não pode, a paciente ela deve sim se alimentar, alimentos leves. A gente pode estar ofertando para essa paciente um suco, pode estar ofertando algo que tenha glicose, né? Porque se a gente for imaginar um trabalho de parto, ele é como uma maratona. Certo? Tem paciente que vai parir em 10 horas, tem paciente que vai parir em 12, tem paciente que vai parir em 24. E aí já pensou ela estar esse tempo todo em jejum? Aí imagina nós lá na academia, quando a gente chega, parece que a gente está com estafa, cansado. A mesma coisa é o trabalho de parto. A gente precisa que essa paciente se alimente de glicose. Ela precisa de um suco, pode ser um pedacinho de cocada, pode ser aqueles mel, a gente sempre está oferecendo algo que não encha muito essa paciente, mas que dê energia, tá? Exames vaginais repetidos e frequentes, especialmente por mais de um prestador de serviço. Isso acontece muito, tá? A paciente às vezes vem o técnico, vem o enfermeiro, vem o médico, vem os residentes, vem os estagiários, todo mundo quer fazer o toque. É necessário que a gente aprenda fazendo toque? É necessário. Mas é necessário que a gente peça consentimento para essa mãe. Vamos pedir. Estou com o estagiário, me apresento, falo, vou fazer o toque, ele precisa aprender, e precisa explicar para ela, tá? E aí a gente precisa também ter o cuidado de olhar no prontuário quanto tempo faz que foi feito esse exame, tá? Porque a paciente pode tranquilamente, né, passar o processo de trabalho de parto sem estar passando por esses toques repetidos, né? E aí o que a gente deseja? Desejo das boas práticas, uma atenção que deve estar baseada na informação, no respeito, na participação da mulher e nas decisões. Se nós conseguirmos, né, passar a informação, se a gente conseguir respeitar essa mulher, né, fazer com que ela participe das decisões, nós vamos ter uma assistência humanizada. Mas aí tudo isso, às vezes as pessoas questionam, mas a paciente vem para nós e não está preparada. Tudo bem, ela realmente precisa estar preparada. E onde é que deveria começar? No pré-natal. É no pré-natal que eu vou apresentar para ela os riscos e os benefícios de cada via de parto. É no pré-natal que ela vai fazer a escolha. É no pré-natal que ela vai precisar conhecer essa maternidade para saber se ela tem habilitação para as boas práticas. É no pré-natal que ela vai fazer o vínculo com essa maternidade, com os profissionais. É no pré-natal que ela vai fazer os exames para estar tirando o que é risco, o que é alto risco, o que é baixo risco. E aí a gente precisa sim melhorar nosso pré-natal. Mas e aí essa paciente ela fez o pré-natal, mas ela nunca ouviu falar o que é o parto humanizado. Eu vou explicar para ela. Na hora que ela entrar na maternidade, eu vou me apresentar para ela. Eu sou a Ana Lamácia. A senhora conhece esse tipo de assistência? Vamos entender o que ela conhece, o que ela não sabe, para a gente também não chegar ao paciente e transmitir tudo de uma só vez. E ela condou, não vai nem ouvir o que a gente está falando. Então, assim, não é porque ela não vem preparada do pré-natal que dentro da maternidade eu vou poder fazer um atendimento de qualquer jeito, né? A gente precisa alertar o pré-natal para que ele faça as rodas da gestante, para que ele converse com essa paciente a respeito do tipo de parto, das complicações, do movimento, dos métodos de alívio da dor. Precisa. Mas também, se ela não vem preparada, nós estaremos preparados para atender essa paciente. É no pré-natal também que eu falo do acompanhante. Ela precisa entender que ela tem o direito ao acompanhante. Eu preciso dizer para essa mãe que existe uma lei, né? Muitas não sabem, vocês podem acreditar. A lei é de 2005, mas muitas chegam dentro da maternidade e elas não sabem que existe essa lei, certo? E às vezes o profissional sabe que existe a lei e ainda não quer dar o direito para essa paciente de estar com o acompanhante, né? Então o acompanhante ele vem
ele vem apoiar, né, e fazer com que essa paciente tenha um parto mais tranquilo. Porque imagina, eu dentro da maternidade, sem conhecer ninguém. Eles tiram minha roupa, me dão um número de leito, me jogam lá naquele quarto, e aí eu não conheço ninguém. E o acompanhante, ele vem para quê? Ele vem trazer segurança. Porque a mulher, nesse momento que ela é frágil, com dor, ela não consegue muita coisa, gente. Quem vai estar sendo porta-voz dessa paciente, basicamente, vai ser o marido, vai ser a mãe, quem ela escolher para isso, tá certo? E ela precisa também entender lá no pré-natal, tá? Que faz uma diferença muito grande a deambulação, tá? Porque tu imagina, a paciente chega já com dor e aí tu vai dizer para ela, você precisa andar. Não pode ficar deitado, tem que se levantar, porque eu aprendi assim. Aí a gente começa, tá. E aí, na verdade, ela só quer ficar deitada, tranquila ali naquele momento, né? Mas aí também, se eu consigo me conectar com essa paciente, passar para ela aquela informação de qual, né, a importância da caminhada, que vai diminuir esse trabalho de parto, que a dor dela vem menos intensa, né? E mostrar isso para ela e ela confiar nisso, a gente vai conseguir, tá? Uma conexão e vai conseguir que essa paciente consiga caminhar. Mas é necessário também já conversar antes, preparar ela antes, né? Então, permitir a deambulação ativa a redução do trabalho de parto, né? Reduz o uso de ocitocina, favorece o controle de dor, favorece a descida do bebê, ele reduz o nível de ocitocina, porque uma paciente que caminha, ela vai estar ali estimulando, né? A contração dela pode até não ter uma intensidade grande, mas ela vai estar numa posição favorável para a descida do bebê. E as coisas vão estar acontecendo, o bebê vai estar seguindo o caminho dele, sabendo que ele precisa nascer e vai ajudar a mãe dele também. Tá certo? Diminuição dos partos instrumentalizados, né, e previne a distócia. Tá certo? Né? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, dessa assistência nos períodos do parto. E no primeiro período do parto, né, para ajudar nessa dilatação, a gente pode estar ofertando para essa mãe um banho morno, né? O banho ele é bem terapêutico. Eu posso estar acelerando o trabalho de parto, eu posso diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, né? Modular a dor. Essa água bem morna caindo no dorso, ela vem, né, trazer para essa paciente uma calmaria, por conta do aquecimento. A paciente ela vai ficar mais tranquila, é uma paciente que vai conseguir estar se conectando com aquele momento, certo? E também massagem, a gente pode estar ofertando para essa paciente a massagem. A massagem ela acelera o trabalho de parto, diminui a ansiedade, diminui o estresse, favorece o controle de dor. Eu vou estar ofertando tudo para essa paciente? Não. Vai ter alguma coisa que ela vai gostar e tem outras que elas não vão gostar. Por exemplo, né, tem paciente que não suporta toque na dor. Ela não suporta toque na dor. Então eu não vou chegar lá e precisar, precisa massagear. Não, eu vou estar ofertando e ela vai dizer, né, o que mais ela se adequou para esse momento. Ainda no primeiro período, a gente precisa ter um ambiente acolhedor, tá? E esse ambiente acolhedor, ele diminui a ansiedade, diminui a tensão e medo, favorece o controle da dor, diminui o estresse emocional. Imagina uma paciente que ela não se sente acolhida, que ninguém explica, ninguém fala, entra na sala, entra na porta, entra no quarto, não bate na porta, não pede com licença, não diz o nome, aí faz o toque, volta, não diz nada. Como que pode ter segurança com esse profissional, gente? Não existe isso. Não tem como ter segurança. Então a gente precisa sim bater na porta, a gente precisa sim pedir com licença, a gente precisa estar falando qual é o nosso nome, a gente precisa perguntar, dona Helena, tá tudo bem? Eu fiz o toque por isso, a senhora está com tantos centímetros, a senhora sabe quantos centímetros a gente precisa avarir? Tem que passar essas informações. Se a gente não transmite informação, a gente não consegue passar o acolhimento e muito menos segurança para essa gestante. Ainda no primeiro período, né, o apoio emocional é tudo. Eu até acho que a questão que é o melhor que tem, o apoio emocional, aquela questão de você estar tendo sensibilidade com essa mulher, a questão de estar só mais observando do que falando ali no momento que ela está com dor. Então, o emocional, ele transmite mais tranquilidade e traz para ela realmente um processo positivo do trabalho de parto. Então, ele vai reduzir
trabalho de parto, ele vai diminuir a ansiedade, vai favorecer o controle da dor. Então, se eu tenho um ambiente tranquilo, se eu tenho um apoio emocional de quem está ali assistencializando o parto, eu vou favorecer o controle da dor. Aí imagina que você tem uma paciente que está descompensada, né, que ainda não conseguiu se conectar com aquele momento, ela está gritando, se jogando, e aí a equipe também está conversando, falando, olhando no WhatsApp, e aí você precisa só diminuir uma luz, falar baixinho, explicar para ela um toque, uma massagem, ofertar um banho, olho no olho, falar para ela que está tudo bem com ela, com o bebê, que ela vai conseguir. Não é fácil, porque não é. Ela precisa saber o que não é fácil, mas ela precisa entender que ela tem apoio para isso. Então, o apoio emocional, ele vem para fazer uma diferença nesses métodos não farmacológicos para alívio da dor. E aí, o apoio emocional, o melhor de tudo, é que eu não vou precisar da banqueta, não vou precisar da bola, não vou precisar do chuveiro, eu não vou precisar do instrumento, não vou precisar de nada. Eu vou precisar da minha boa vontade e eu vou precisar da assistência adequada para essa mulher, né? O índice de ápica também melhora, tá? É uma paciente que consegue se controlar, ela consegue se conter na respiração. É uma paciente que vai, né, ter um bebê com ápica bom. Se é aquela paciente que não consegue se conectar, está desesperada, aquela respiração ofegante, aí o bebê vai realmente nascer com ápica baixa. Tá? Dá à mulher a possibilidade de ser protagonista do seu parto. E aí eu apoio, né? E aí assim, o que eu fiquei feliz nesses slides é porque todas as vezes que eu ia falar sobre parto, eu trazia alguma fonte do Google, Sofia Feldman, né, gente, que é referência no parto humanizado, de alguém que era referência. E hoje eu tenho essas referências que são de São Luís, né? Esses partos, eles são possíveis, eles são feitos em São Luís. E é uma luta, tá? Não é fácil. A gente está implantando a humanização do parto dentro das maternidades, mas é possível. Então, são profissionais que trabalham em São Luís, né? Então, eu fiquei bem emocionada quando eu fiz esses slides, que quando eu terminei de ver, eu consegui terminar os slides tendo o apoio do profissional nosso, né? E aí é aquela coisa de olho no olho. Vai ter um momento que a mulher vai precisar disso, olho no olho. Ela vai precisar que você diga para ela que está tudo bem, porque ela não vai acreditar também na fisiologia dela. Ela não vai conseguir mais ter essa conexão de estar raciocinando por conta das contrações. Então ela precisa de alguém firme ali para dizer que ela é forte, que ela consegue e que é possível. Aí que tá tudo bem, tá? A massagem também é sempre boa. Né? E aí no segundo período, né, a liberdade de movimento ainda é possível, porque a gente acha que no segundo período essa paciente tem que ficar só deitada. Tá? Não é verdade. Tá? Esse movimento vai favorecer a descida do bebê, né? Previne a liberdade de movimento. Aí, preferir posições verticalizadas, já é fato, permitiu o uso de tecnologias não invasivas, massagem, exercício pélvico, penumbra, maravilhoso. Não tem mais nada melhor do que uma penumbra, uma fala mansa, né? Aquela questão da sensibilidade mesmo. Tá? Sem sensibilidade não há partos naturais, tá? Nem humanizados. Durante o parto, o que eu preciso durante o parto? Para assistir esse parto, eu preciso auscultar esse bebê, tá? Às vezes eu não preciso nem do toque, gente. A paciente ela vai chegar para mim, eu vou tocar e vou ver a posição do bebê. Eu não preciso estar tocando ela toda hora, eu preciso auscultar, porque é a ausculta que vai me dizer como eu vou conduzir esse parto. Se a ausculta está bem, está tudo bem, a mãe está bem, o bem-estar do bebê está bom. Então não precisa, eu preciso auscultar esse bebê e essa ausculta ela precisa ser intermitente, né? Evitar esforços desnecessários. Quando a gente fala que é evitar esforços desnecessários, a gente tá vendo que a contração tá boa. Tá boa. Faz força, uma hora tem que fazer força. Se não fizer força, tu não tá ajudando. Não precisa fazer força. A força é o momento que ela vai conseguir identificar o que a gente chama aqui o puxo involuntário. A paciente, existe essa fase do puxo involuntário, então eu não preciso. O que eu preciso informar para ela? Que ela precisa respirar. Tá? Respirar e respirar. Incentivar o parto entre as contrações, tá? Porque durante as contrações não adianta eu conversar, eu preciso conversar com ela, explicar para ela que tá tudo bem naquele intervalo, que ela tá ali, que ela consegue tirar aquele cochilo, que ela consegue tá mais tranquila. Então eu vou dizer para ela, tá tudo bem, você tá ótima, o parto vai acontecer, o bebê tá bem, tá assim, tá com 4 centímetros, tá próximo. Então é nesse momento que a gente informa a paciente. Durante as contrações ela não vai estar nem assimilando o que a gente está falando para ela. Tá?
Avaliar o bem-estar fetal, né? A avaliação do bem-estar fetal em parturiente de baixo risco deve ser realizada com ausculta intermitente em todos os locais de parto. A paciente está tão bem, às vezes ela está lá na escada, na bola. Aí, dona Helena, vamos que eu vou lhe examinar. Eu tenho que auscultar, mas precisa deitar. Aí ela vai deitar e vai tirar a paciente de todo aquele conforto que ela está para auscultar, sendo que eu posso ter um jeitinho de auscultar, porque eu estou bem. Ela não vai, ela vai estar com dor, está com contração. Então eu posso dar um jeitinho para tentar auscultar. Né? Isso é sensibilidade. Né? Realizar a ausculta antes, durante e imediatamente após as contrações. Gente, isso é muito importante. Porque às vezes o bebê está lá no expansivo, tem às vezes, passa alguns minutos e já está todo mundo simplesmente desesperado. Né? Pedindo para ela fazer força, força, estou vendo aqui, força, força. E não esquece o principal, que é a ausculta. Então não precisa dizer, respira, tá tudo bem, a ausculta tá boa, ausculta, bota no ouvido dela, bota no seu, deixa ela entender que tá bem, mostra pra ela que o bebê já se apresentou, isso se fortalece, não eu ficar dando comando pra mãe. Tá? Ainda no segundo período, né, a episiotomia, né, já está comprovado que ela não previne traumas cerebrais nas crianças, tá? Não previne asfixia perinatal, não previne as lacerações de terceiro e quarto grau, tá? A gente pode simplesmente fazer uma epise e, né, continuar tendo as lacerações, tá? Não previne continência e prolapso uterino ou vaginal, então vamos fazer a episiotomia somente se necessário. E aí o jejum, que é uma prática ainda de luta dentro das maternidades, é porque a primeira coisa que a gente faz é admitir essa paciente dieta zero. Que bom que hoje a gente já tem abertura para... Oh, esqueci. Ah, não, é livre. De estar dialogando e estar melhorando essa prescrição. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a adoção de dieta branda para repor as fontes de energias, porque a gente perde muito durante essa maratona, né, que é uma maratona, trabalho de parto. Então, eu preciso repor essa energia, né, requerido no trabalho de parto, previne a desidratação e garante o bem-estar da mãe e do bebê. E às vezes a paciente, não consegue, tá desmaiando, tá mal, tá tremendo. Como? Vai ver lá no prontuário 12 horas de jejum, 24 horas de jejum. Então a gente precisa rever, né, essas condutas. Não separar o bebê da sua mãe, tá? Estimular o aleitamento materno na primeira hora, exceto nos casos de HIV positivo, proteger os procedimentos de rotina. Postergar os procedimentos de rotina do recém-nascido, né? Como a doutora já falou, que é pesar, medir, isso aí é uma coisa que a gente pode fazer depois. Né? E que o mais importante, não que não seja importante pesar, medir, mas o mais importante é o vínculo que esse bebê vai ter com a mãe. O clampeamento tardio, né? Proceder o clampeamento do cordão umbilical após cessar sua pulsação, né? Aproximadamente de 1 a 3 minutos. Dependendo do nível de entendimento de quem está assistencializando o parto e da mãe, podemos aguardar tranquilamente, hoje a gente atende das maternidades, a saída da placenta sem cortar o cordão, né? E a hora dourada, né? Que é o contato pele a pele. O bebê que nasce, ele tem que ir para a mãe. É um bebê que está bem, né? É um bebê que está com os padrões respiratórios, tem tônus normal, ele vai para o colo da mãe, não precisa vir para nós, né? E recomenda-se assegurar o contato pele a pele, imediato e contínuo, colocando o RN sobre o abdômen ou o tórax da mãe, né? De acordo com sua vontade. Também não é simplesmente eu chegar e jogar, que tem umas mães, e a gente ainda julga. Quando a gente volta e fala, não quero. É direito dela, não quero. Mas as mães que querem, elas entendem esse processo e a gente precisa apoiar, né? E aí de bruço e cobrir com uma coberta. Isso é muito importante, porque não é contato pano a pano, gente, é contato pele a pele. Tirar a camisola, colocar o contato pele a pele e colocar em cima desse bebê um pano sequinho e de preferência aquecido, tá certo? É importante a gente lembrar que o contato é pele a pele, tá? Cuidados imediatos após o parto. Eu preciso verificar a temperatura, eu preciso ver os locos, eu preciso examinar essa placenta e a membrana. Isso aqui é muito importante, porque às vezes eu não examino a placenta, mas eu examino o canal. Aí eu vou lá tentar ver se tem membrana, tá? E aí eu vou fazer essa da forma que eu acho que está coerente, mas a paciente já está se puxando, já está sentindo dor.
Então, assim, por que eu não vou, eu posso estar examinando só a placenta, não teve laceração, não teve nada, eu examinei a mucosa, não teve nada, por que eu tenho que estar fazendo a curagem, né? Que é aquela retirada dos coágulos? Não, nem sempre é necessário, nem todo mundo, as boas práticas ela veio dizer que nem todo mundo precisa passar por procedimentos, né, dolorosos. Eu posso examinar a placenta, se eu estou vendo que está lá, toda a membrana, todo o cotilete, está tudo certo, por que eu vou ter que estar refazendo a curagem dessa paciente? Que a gente sabe que é um procedimento que dói. Não tem necessidade disso. Então, examinar a placenta está aqui, ó, no manual. Está dizendo que a gente examina a placenta. E aí vai precisar para o paciente de alguns gente retirar com água? Vai conseguir ficarem com alguma membrana, ficarem com algum cotilete. Vai precisar. Mas eu não preciso fazer isso por todo mundo, tá? Avaliar suas condições, estrutura, integridade, vasos umbilicais, avaliação precoce das condições emocionais da mulher em resposta ao trabalho de parto. Tá? Cuidados ainda com o períneo. Antes de avaliar o trauma genital, né? Antes de avaliar os traumas vegetais, explicar à mulher, é isso que a gente precisa explicar, porque às vezes terminou o parto, pronto. Acho que não pode nada, ela vai, bota gás, faz logo o tampão no aumento com gás, bota o paciente não sabe nem o que está acontecendo. Então eu preciso explicar para ela, é preciso explicar a todo momento. A cada nova conduta é uma nova explicação. Oferecer analgesia adequada, isso é quase nunca a gente oferece. Primeiro porque às vezes a paciente, a gente vai deixar ela vir no natural, tá? Teve uma laceração. Aí primeiro eu vou limpar para depois anestesiar. Primeiro eu vou botar o tampão, primeiro eu vou abrir para ver o que foi, depois é que eu vou anestesiar. Então a gente precisa, né, ter uma sensibilidade para observar o que eu vou tentar diminuir, né, essa dor. Bora anestesiar, depois lavar, depois olhar, depois fazer a sutura se tiver que seja feito.